Eu vou retomar aqui rapidamente o final da última aula que a gente comentou. No final do último encontro, a gente falou sobre teoria clássica dos testes, né? Como é que se começou justamente essa organização da medida humana, né? Da medida da mente. E no final do encontro, se vocês são lembrados, eu comentei sobre scores padronizados, né? Então, como que se a gente conseguir interpretar scores padronizados, como é que a gente interpretava esses dados que não são absolutos, né? O score absoluto não nos diz nada, né? A gente tem que trabalhar com essa ideia de axiomas de ordem, né? Então, falei de tabelas percentílicas, falei de scores normatizados, mas muito rapidamente. E depois, parando para pensar e revendo, eu vi que isso é um assunto tão importante que ele merece, assim, ser falado com um pouco mais de tempo, né. E eu acho, assim, do que a gente falou até agora, tudo é muito importante no sentido de que dá uma profundidade teórica no seu, enfim, no agir como psicólogo, né, principalmente para quem trabalha com avaliação psicológica, avaliação neuropsicológica. Essa parte de score padronizado, ela tem uma aplicação prática muito importante. Então eu acho assim, para quem trabalha com avaliação psicológica, essa parte da matéria, esse inicinho aqui vai ser, assim, fundamental. Eu acho que tem uma importância prática muito grande, vocês vão perceber por quê. Então, o que que são os scores padronizados, né? Eu vou trazer para vocês o exemplo Score Z, que é um dos scores padronizados, que é o mais usado, é um dos mais usados. Então a gente vai usar ele de exemplo, explicar o que que é um score padronizado. Bem, vocês veem que já tem uma pequena fórmula, mas essa é mais simplesinha do que a gente está acostumado a ver, que é uma fórmula de transformação, né? Como é que a gente chega nesse score. Então, o score padronizado, ele basicamente vai pegar o score bruto de um teste. Então, por exemplo, você realizou um teste e tirou, sei lá, nota 40, né? Ele vai pegar, então, todas as pessoas que responderam esse mesmo teste, ele vai calcular a média delas, vai calcular o desvio padrão da nota dessas pessoas, e com essa fórmula ele vai transformar o que seria o seu score bruto, que é esse X, num score normatizado. Bem, o que que significa então você transformar esse score? Então, como a gente pode ver na fórmula, o score normatizado ele vai ser o seu score bruto menos a média. Então, se aquele teste, a média, você tirou 70 e a média foi 40, então é 70 menos 40 sobre o desvio padrão. Como a gente para quem não, talvez não esteja lembrado, o desvio padrão ele é a variação, né? Ele é a variância ao quadrado, né? É a variação das médias, né? Então, se as pessoas tiram notas muito diferentes, o desvio padrão vai tender a ser mais alto. Se as respostas são mais homogêneas, ele vai tender a ser menor. Isso vai nos dar, se vocês conseguirem olhar nessa tabela, uma forma de localizar a sua nota numa ordem. Então perceba que aqui, por exemplo, tem uma curva normal, né, que é essa curva em formato de sino. O eixo X, que seria esse eixo paralelo aqui, né, o eixo das abscissas, ele vai ser então o score Z, né, a sua nota do score Z, porque você vai transformar o seu score absoluto em um número também, né. Esse número normalmente varia de -3 a 3, né, ele tem possibilidade de ser, ele pode na verdade de menos infinito a mais infinito, mas vocês vão achar quase sempre ele nessa entre -3 e 3, que é onde vai ter praticamente todas as pessoas. Onde aqui no meio, ou seja, a média dele é zero. E ele vai trabalhar justamente com a ideia de te pontuar em termos de desvio padrão, em termos de variância, né. Então, por exemplo, se você pega essa nota que você tirou no teste, por exemplo, foi 40, e eu transformo em score Z, eu descubro, ó, sua nota é mais 1 por score Z. Significa que a sua nota ela está um desvio padrão acima da média, né. Então, quando eles trabalham com avaliação psicológica, é justamente essa ideia de que o score da pessoa, ele vai estar dentro de classificações em desvio padrão. Então, o número absoluto dela não me diz muita coisa, né. Então, imagina que você faz uma avaliação psicológica e o psicólogo chega para você e fala: "É, eu fiz aqui um teste de inteligência. Ah, quanto é que eu tirei no teste? Ah, eu tirei 40. O que que isso te disse? E aí, você é muito inteligente? Você é pouco inteligente? Você tá na média?" "Pô, eu não sei, eu não tenho informações sobre como as outras pessoas vão." Então, a forma com que eu vou conseguir me classificar aqui vai ser justamente em desvios padrões. Olha, você está um desvio padrão acima da média. Ou seja, você então, tá ali justamente, aqui a gente se classifica por na frente de quantas pessoas a gente está, ou então, ah, quanto que a gente está na frente das outras pessoas. Bem, eu vou passar para o próximo slide, vai ficar um pouco mais claro, né. Por exemplo, se você está aqui entre 0 e 1 desvio padrão, isso é equivalente a 34,1% das pessoas, né. Por quê? A tendência das variáveis psicológicas, elas se agruparem de maneira normal. Normal é se agruparem nessa curva normal, né, onde a maioria das pessoas está aqui no meio, ou seja, quanto mais alta a curva, é como se fosse um gráfico de histograma, né, quanto mais alta a curva, maior quantidade de pessoas estão aqui. Então, a maioria das pessoas se concentra no meio,
A maioria das pessoas se concentra perto da média, e poucas pessoas estão distantes da média, né. Poucas pessoas estão muito acima da média e poucas pessoas estão muito abaixo da média. Então, se eu pego, por exemplo, a quantidade de pessoas que está entre -1 e mais um desvio padrão, vai ser 68,2% das pessoas, né. Então você consegue fazer essa conta e se posicionar em termos de probabilidade, em termos de porcentagem, baseado na sua nota. Então, se eu pegar, por exemplo, a média, que é 100, que é 0, metade das pessoas está abaixo da média e metade das pessoas está acima da média. Naturalmente, a média é uma medida de tendência central, então ela vai ter esse quesito. Mas se eu quiser, por exemplo, saber, qual é a probabilidade de uma pessoa tirar, mais de um de padrão acima da média em menos de 2, bem, é 13,6%. E daí vai. Então, essas medidas são muito importantes para a gente conseguir não apenas classificar, mas também tentar entender o quão raro são dados fenômenos, são dados resultados, né. Então, por exemplo, a gente pode olhar nessa tabela, que é uma tabela que vai nos dizer a área embaixo da curva, né. Por que que é importante pra gente saber a área embaixo da curva? Como a gente viu nesse slide aqui, a área embaixo da curva, né, vai nos dar justamente a quantidade de pessoas que estão nesse intervalo de desvio padrão. Ou seja, 34,1% das pessoas têm uma nota de que está entre a média e um desvio padrão acima da média. Então, justamente dependendo da nota que você tirar, se por exemplo for 1, eu quero saber, uma pessoa que tirou um desvio padrão acima da média como score, qual a probabilidade disso acontecer, né? Qual a probabilidade de você selecionar uma pessoa caso ela ter pelo menos essa nota? A gente pode olhar um desvio padrão acima da média. A gente vai olhar aqui, classificação um desvio padrão acima da média, a gente vai ver de 84%, né, 84,13%. Então significa que essa pessoa tem uma nota maior ou igual a 84,13% das pessoas, percebe? Então quanto maior for meu score Z, mais desvios padrões acima da média eu vou estar, e quanto menor, menos desvios padrões abaixo da média eu vou estar. E naturalmente, quanto mais você se afasta da média, menor é a frequência de pessoas, ou seja, menor a probabilidade de você achar um indivíduo que esteja ali. Justamente essa ideia do score padronizado vai ser uma forma de você se livrar desse score total, se livrar do número de acertos da pessoa e trazer ela para um comparativo popular, para um comparativo de pessoas, da enfim, do mesmo perfil dela, né. Bem, agora uma outra forma que é mais comum de se ver em avaliações psicológicas são tabelas percentílicas, né, ou tabelas de percentil. Não sei se você aqui já teve acesso a algum manual, de um teste psicológico, vocês vão ver que atrás, depois da parte de correção, de como se corrige o teste, você vai ter os scores dentro dessas tabelas. Então, por exemplo, o score bruto aqui, esse lote R é um teste de otimismo revisado, e ele vai ter aqui o score bruto 14, ele é o percentil 5, o score bruto 22, o percentil 35, e por aí vai. Ou seja, você vai olhar o score bruto da pessoa, o score bruto é a soma dos itens, né, como você dá a nota para aquele teste, isso vai depender de como o teste vai ser calculado, isso vai estar no manual do teste. Você vê 17, você percebe, olha, ele está no percentil 10, ou seja, a nota dele é maior ou igual a 10% das pessoas, né, ela é razoavelmente baixa, né. E você vai perceber que quando há necessidade, vão existir tabelas que vão diferenciar certos grupos. Então, por exemplo, para quesitos de otimismo, né, que é essas tabelas são de otimismo, para um teste de otimismo, você vai ver que há normas diferentes para adolescentes, e para adultos, né, que tem só de adolescentes, e essa aqui para homens e mulheres, né, então por idade, tem de 14 a 18 e de 18 a 36 anos. Por quê? Porque naturalmente a média do nível de otimismo deles tem uma diferença significativa, então você tem que comparar sempre ao grupo. Lembra que a gente comentou que na TCT ela é group dependent? Então justamente você tem que se comparar a um grupo que é parecido com você para você saber o quão acima da média você está, né, não adianta, por exemplo, eu pegar um teste de inteligência e comparar meu score ao de uma criança de 7 anos que fez o mesmo teste, né. A gente pode se utilizar o mesmo teste para adultos e crianças de inteligência? Pode sim, mas quando eu for interpretar esse score, eu tenho que interpretar o score da criança comparando ela a outras crianças e o score do adulto comparando ele a outros adultos, né, essa que é a ideia por trás. E a tabela percentílica ela faz isso de uma maneira mais fácil, assim, apesar que o score ele ainda é muito usado, você vê aqui que ele tem o score padrão do lá também, mas ele não é o Z, é o T, né. É a mesma ideia. Aqui do VAS também, que é um teste que talvez seja mais conhecido para quem trabalha com neuropsicologia, que ela, apresenta aqui o percentil baseado no score, provavelmente o score máximo deve ser 19 ou 20 mesmo, e o percentil 99, 99, 98%, e ele faz uma descrição qualitativa desse percentil. Então a pessoa que teve um score 19 a 16 teve um desempenho chamado muito superior, né. O superior, médio superior, enfim.
a gente faz essa classificação baseada na tabela percentílica, mas também pode-se fazer isso baseado no Score Z, né. Então o Score Z, ele é uma forma mais sucinta e mais universal, assim, de você fazer essa comparação da pessoa pelo grupo, mas a tabela de percentil também ela é muito comum, ela é muito prática e normalmente vai se encontrar os 2 no seu manual. A maioria das pessoas utiliza, pelo menos na minha experiência, utiliza mais as tabelas de percentil, né, porque elas são mais intuitivas talvez. Bom, acho que o Gabriel pode assumir daí, né. Pronto. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre TRI. Não é o modelo que a gente mais utiliza, pelo menos nos testes psicológicos de hoje em dia, mas é o que vem aparecendo com maior proeminência nas pesquisas, principalmente em países que desenvolvem muita psicometria. Ele tem sido uma grande cartada, porque ele conserta certos erros no TCT que a gente não consegue, apesar de termos feito diversos modelos matemáticos para tentar diminuir esses problemas, ainda tem algumas coisas que nos dificulta muito. Então, o TRI ele surge nesse momento, lá para os anos 80, como uma, na verdade ele surge antes, mas ele só começa a ser realmente efetivado, ser usado de fato a partir dos anos 80, porque ele precisa de um cálculo muito robusto de estatística. E se torna meio que inviável ficar mexendo diversas vezes, né, fica fazer à mão esses cálculos. Então você precisa de um computador potente para conseguir fazer isso, métodos de programação para conseguir trabalhar com isso, para ser viável trabalhar com TRI de fato. Enquanto a TCT tinha aqueles modelos mais fáceis, que era simplesmente que tinha lá o score total da pessoa é igual ao score verdadeiro mais o erro, aqui a TRI ela tem um pouco mais de mesclagem, ela tem um pouco mais de sofisticação quando se fala de estatística. Pode passar. Então, só para relembrar um pouco sobre os problemas que nós temos na TCT. Por que mudar a TCT então, né? Eu tinha TCT, estava lá, estava funcionando de certa maneira, por que que eu simplesmente não uso ela para tudo? Bom, porque ela tem seus próprios problemas. Pode passar agora que eu vou falar um pouco sobre quais são esses problemas que aparecem na TCC. Bom, nós temos o Group Dependent, como o Guilherme falou anteriormente, existe uma dificuldade muito grande nessa questão da discriminação da amostra. Quando eu faço o meu teste e aplico ele para um certo grupo, ele se torna padronizado e eu consigo obter informações para aquele grupo. Eu não consigo comparar ele com outros grupos. Eu tenho que fazer outras padronizações. Então, se a minha amostra ela não é rigorosamente representativa da população que eu estou tentando observar, se torna muito difícil para mim fazer um teste, porque eu vou ter um erro, vou ter um viés problemático ali quando eu estiver aplicando. Então, como ele falou, eu pego o meu teste de, por exemplo, de otimismo, aplico para uma população de 18 anos e eu utilizo de 17 anos, melhor dizendo, e uso as amostras normativas do pessoal de 18 a 36 anos. Eu vou ter uma resposta errada. Eu vou ter um erro ali que vai precisar ser computado. Só que isso aí vai se acumulando. E se eu preciso ter uma amostra tão representativa, isso já torna um problema mais inviável de execução, entende? Então a gente tem que pensar sobre isso também quando a gente está falando do Group Dependent. Quando vocês vão ver esses testes de vazio, VISC, vocês veem que a padronização deles é assustadora. É um bagulho que é tipo imenso, que é pelo menos no Brasil, é pelo Brasil inteiro aplicado, é uma coisa que realmente demanda muito esforço de muitas pessoas para conseguir fazer esse tipo de padronização. E quando a gente está falando de test dependent, é basicamente que o meu teste, mesmo que ele meça o mesmo construto que outro teste, eles não têm efeito de comparação. Eu não posso que falar que eu e a outra pessoa, que fizemos testes diferentes de inteligência e obtemos o mesmo score, tivemos o mesmo nível de inteligência. Eu não posso dizer isso. Porque o score ele vai ter uma certa padronização própria, ele vai ser baseado em um certo grupo, quando ele for feito executado, e a escala vai ter seus erros. A própria escala, os itens são diferentes, então eu vou ter os meus erros. Isso é um problema que também surge na TCC, porque eu não posso fazer efeito de comparação. Eu não posso pegar dois testes de atenção, por exemplo, e comparar. Porque eles vão estar formatados de forma diferente. Eles vão ter erros de forma diferente. Eu não posso assumir que o erro é igual nesses dois testes. Isso também leva no problema da fidedignidade, por exemplo, que é a questão da precisão. Por exemplo, quando a gente fala das formas paralelas de checagem de fidedignidade, não sei se vocês lembram na aula passada, que a gente estava falando sobre, por exemplo, pegar dois testes que medem o mesmo construto, um que já tem uma boa fidedignidade e um outro que não tem, e você aplica eles dois ao mesmo tempo. Aí depois você checa a correlação entre os dois. E aí você vai ver que ele vai ter uma correlação. Quanto maior a correlação, maior a fidedignidade do teu teste. Só que isso gera um problema, né? Você está assumindo que existe um erro igual para os dois testes. Isso é um problema da TCT porque você
tá fazendo tomando uma posição que é muito difícil de sustentar quando a gente fala disso matematicamente falando. Porque como a gente viu, o erro ele tem uma variância muito diferente. Então, quando a gente olha essa correlação, é muito difícil assumir que eles vão ter esse mesmo erro no instrumento. E a correlação ela vai tentar burlar um pouco isso, mas mesmo assim não é o suficiente. Eu não posso dizer que, por exemplo, uma pessoa que tirou 40 e a outra pessoa que tirou 36 com uma correlação de 90% é igual, entende? Eu não posso dizer isso. Então gera esse problema. E a interdependência dos itens. Os itens dos testes são qualificados de acordo com a composição do próprio teste. Lembra quando a gente estava falando de análise fatorial? Primeiro eu componho todo o meu teste e depois eu faço uma análise fatorial onde ele vai checar item por item, mas só que conforme eu vou tirando os itens ou colocando o item, a minha análise fatorial muda. Então, o meu teste, eu não tenho como aferir exatamente a qualidade de um item. Eu não consigo olhar pontualmente aquele item e falar, tá, esse item aqui é horrível, esse item aqui é muito bom. Eu tenho que olhar ele sempre no grupo. E isso me impede um pouco de desenvolver estruturas para melhorar meus itens, de deixar eles melhores, de qualificar eles de forma mais produtiva. E eu acabo perdendo informação por isso, porque eu sempre vou depender do conjunto. Eu não consigo olhar passo a passo. Esse é um dos problemas que a TCT vem. E a TRI, pode passar, surge então como uma ideia de tentar rever esses problemas e, a partir disso, fazer outros axiomas, outras ideias para tentar suprir essa necessidade que a nossa que a TCT fala. Então, primeiro, alguns axiomas da TRI que ela propõe logo de cara é, por exemplo, a monotonicidade, que é a probabilidade do indivíduo responder corretamente uma questão aumenta de acordo com o seu nível de traço latente. Vamos lembrar só um pouco antes do que é traço latente? Traço latente é aquilo que eu não consigo mensurar. É aquilo que eu não consigo ir lá botar uma reguinha na pessoa. Mas ela vai ser representada através de um comportamento, de um estímulo. Então, eu vou ter lá um estímulo no meu teste, que é um item. Pode ser um item, que você vai marcar a resposta, e o teu comportamento é marcar. Beleza. O meu traço latente é aquilo que aquele item está representando. Só que existe uma camada ali ainda para chegar. E a gente viu como é que funciona o TCT, todas as questões do erro e tal. Então, aqui é aptidão, traço latente, habilidade, tudo isso é sinônimo quando eu estiver falando. Mas a ideia aqui é que quanto maior o meu traço latente, melhor vai ser a minha capacidade de responder meu item. Então vai ter uma correlação boa ali, né? Então vou aumentando a dificuldade, meu item também, meu traço latente também aumenta se eu consigo responder. A ideia é essa, que a probabilidade sempre vai aumentar. Não quer dizer que eu vou ter uma causalidade. Eu nunca estou falando de causalidade aqui. Eu estou falando que existe a probabilidade, conforme meu traço latente aumenta, de eu acertar uma questão. Então, conforme eu sei mais matemática, mais chance de acertar uma questão de matemática. A outra é a homogeneidade, que é onde todas as questões têm a mesma probabilidade de acertar por participantes com o mesmo nível de traço latente. Então, se eu pego uma prova de matemática, onde todo mundo tem um traço latente, sei lá, de 4, todo mundo tem um bom traço latente 4 de matemática, todo mundo é muito bom em matemática, então eu aplico uma prova com diferentes níveis, aquelas 4 pessoas que vão ter um traço latente 4 vão ter a mesma probabilidade de acertar os itens. É igual para todo mundo. Não vai ser dependente de nada além disso, somente do traço latente dela. É isso que eu estou tentando fazer aqui. E aí vai ser de uma forma homogênea essa resposta. Eles vão ter a mesma capacidade, a mesma probabilidade de acertar. Se eles vão acertar ou não, eu não tenho como saber. Mas a probabilidade está lá. De 0,80, de 0,6. Pode ser de diversas formas. A gente vai dar uma olhada um pouco mais à frente, que vai ficar um pouco mais claro como é que se dá. Mas, assim, a ideia é essa aqui. Bom, aí temos a localização. A localização, ela está falando principalmente da fórmula que o item ele produz. Então, todo item que eu vou ter, ele vai ter uma curva característica. E essa curva característica, ela vai descrever a probabilidade de acertá-lo dado um certo nível de traço latente. Então, eu vou fazer uma fórmula matemática, um cálculo ali, para ver como eu descrevo esse item, para que ele apareça certas informações para mim. E todo item no TCT vai ter. Lembra que eu falei, no TRI vai ter. Lembra que eu falei que no TCT eu tenho certos problemas quanto a a medição do meu item, eu não consigo olhar o meu item sozinho. Aqui na TRI eu consigo. Eu parto do meu item primeiro como estímulo. E depois eu penso em outra coisa. Depois eu vou para o meu teste. Aqui a gente faz um movimento contrário. Pode passar, Guilherme. Eu acho que ele caiu. Ou eu caí.
Você tá aí ainda? Eu tô ainda, tô bem, tô bem. Não caí. Tá, eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou compartilhar aqui pela minha tela, peraí. Bom, então, agora falando um pouco sobre os pressupostos do TRI, ele vai tomar certas posições. E algumas delas vão se tratar, por exemplo, da unidimensionalidade. O que a gente já tinha discutido isso antes, que normalmente eu quero que o meu item ele meça somente um traço. Eu não quero que ele faça mensurações de diversas coisas ao mesmo tempo, porque fica difícil eu saber o que que ele está medindo bem e o que que ele está medindo ruim. Eu quero que ele meça aquilo que ele se propõe a medir. Se eu criar um item para medir atitude frente à ciência, eu quero que ele meça somente atitude frente à ciência. Eu não quero que ele meça inteligência, atenção, de cacete 4. Não, eu só quero uma coisa. E a TRI ela continua nessa proposição. Então, apenas um traço latente responsável por todo aquele conjunto de itens. E aqui é muito importante que a gente pode pensar, por exemplo, na questão de teste de inteligência. Eu vou ter teste de inteligência sendo feitos, que se eu quiser falar, eu posso falar, pô, mas aí a atenção sempre vai influenciar no meu teste de inteligência, certo? Porque, sei lá, apareceu uma conta ali de matemática para eu fazer esse teste de inteligência, eu me distraí, vi uma borboleta, passou o tempo, não consegui responder. Afetou a minha resposta. Só que a questão é, aqui a gente está tentando assumir uma dominância sobre certo traço. Então eu vou ter um traço primordial que vai ter alguns traços secundários ali, mas eu vou tentar manter sempre esse traço dominante como que vai reger os meus itens. E é isso que eu queria dizer ali. Então, será que é sempre possível manter isso? Não. Por exemplo, essa questão da inteligência é um pouco difícil. Só que alguns autores vão afirmar que grande parte desses testes, a diferença é tão pequena, tão singela, quando a gente fala desses traços secundários sobre afetar os resultados finais, que acaba sendo descartado. Que seja pequeno, ainda existe, mas é pequeno, então eles partem desse princípio. E já a independência local é que cada item ele pode ser lido estatisticamente independente. Cada item é por si só uma coisa que mede tal informação. Então, pressupõe-se que a capacidade de acertar um item deve-se somente a esse traço latente, sem ocorrência de aprendizagem ou memória em outra parte do teste. Então, por exemplo, uma questão de matemática, eu estou trazendo bastante questão de matemática, porque principalmente os modelos da TRI são essas questões mais dicotômicas de certo e errado, então eu acho que fica um pouco mais claro quando a gente está falando disso. Por exemplo, nesse teste de matemática, eu não posso aprender durante a minha prova. Eu estou fazendo uma prova de matemática e na questão 2 eu aprendi a fazer a questão 5. Isso não é TRI. A TRI é que cada item, por si só, vai fazer uma mensuração, com certo nível de dificuldade, mensurando certo nível de traço latente. Então a ideia é essa, que existe uma independência local. Cada item é independente do conjunto. Agora, seguindo agora um pouco para como é que funciona esses modelos logísticos de TRI. Como é que esses parâmetros acontecem? Primeiro, a gente vai ter esse modelo de logístico de um parâmetro, que é o B. O B é dificuldade no meu item. Antes disso, antes de eu passar para desenvolver um pouco mais essa questão dos parâmetros, eu queria explicar um pouco como é que funciona esse gráfico aqui na nossa esquerda. Vocês podem ver que no meu eixo Y, que é esse eixo que sobe, ele está medindo 0.0, 0.01, 2, 3, 4. Aquilo ali é a minha porcentagem. É a minha probabilidade de acerto. É a minha probabilidade de eu acertar aquele item ou não. Enquanto ali embaixo é a minha aptidão, é o meu traço latente, é o quanto daquele traço latente eu tenho. Então, quando eu estou falando, por exemplo, de dificuldade, é exatamente aquele ponto de inflexão que me importa. O ponto de inflexão de uma curva, como a gente pode ver aqui, é exatamente aquele ponto onde a curva começa a mudar a sua rota. Ela está seguindo um caminho, ela para e começa a seguir outro. Inflexão é basicamente flexionar, só que ao contrário, né? Então ela já estava flexionada para um lado, ela flexionou para o outro. Inflexão é isso. E normalmente esse ponto de inflexão na curva de informação de característica do item é o de é o 50%. É ali que a gente traça o nosso ponto de inflexão quando a gente está falando de característica de item. Esse aqui é o meu gráfico. Esse gráfico aqui é muito importante para a gente falar de um TRI de maneira geral. É esse gráfico, esse tipo de gráfico que vai ser muito importante para a gente. Ali embaixo tem a fórmula. Esse assim, não é muito importante vocês entenderem a fórmula, mas é bom ter em mente de como ela funciona, saber quais são os parâmetros que estão sendo usados ali, quais são as variáveis, para a gente entender um pouco mais a fundo de como a gente consegue entrar dentro desse TRI como ele foi postulado. Então, eu tenho uma probabilidade de θ. Eu tenho a probabilidade de uma pessoa acertar o item, que é igual a
O E é uma variável chamada neperiana, que normalmente a gente usa ela em log, é ln, é log natural, que ela é uma constante e um número irracional, que é 2,7, 1, não vou saber de cabeça todo o número, mas é um número irracional. Elevado a d, que é outra constante, 1,7, θ, que é a minha aptidão, que é o quanto aquele item está medindo de habilidade, menos B1. O que é B1? B1, como eu tinha dito, é minha dificuldade. E aí embaixo continua a mesma coisa, os mesmos parâmetros. Quando eu estou falando, então, de dificuldade, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou olhar para o meu gráfico, eu vou ver onde é que é meu ponto de inflexão. Vocês conseguem ver meu mouse? Sim, sim. Então, tá vendo esse ponto aqui, onde ele passa no 50%? Esse ponto aqui é o meu ponto de inflexão. É esse aqui. Então, eu tenho 50% ali da chance de acertar ou errar. E como é que eu vou ver o meu B? Eu vou traçar essa linha aqui, eu vou ver onde é que a minha reta está passando e vou traçar uma linha direto para o meu eixo X, que é esse eixo aqui embaixo. E eu vou traçar direto aqui, ó. 1. Aqui é pelo menos próximo de 1. Então, quer dizer que meu item 2 tem uma dificuldade 2. Perto de 1, desculpa. Próximo a 1. Ela não chega a 1, mas é próximo de 1. E aqui, o meu item 1, eu vou ver onde é que é o meu ponto de inflexão. A minha reta chega aqui, no 50% ela chega nesse ponto aqui, beleza. Aí eu traço a reta para baixo. 0. Então, o meu θ, minha aptidão para responder necessário para responder esse item, é 0. Esse 0 aqui não significa que você não tem o traço latente. A distribuição, assim como o Guilherme falou na outro negócio, não é exatamente tipo 0 não tem. É uma distribuição normal. Então ela vai de -3, de -4 a 4. Normalmente ela varia ali mais de -3 a 3. É bem difícil passar disso. Mas a ideia é essa. O 0 é uma dificuldade média. É isso que ele está querendo dizer. Ele está no meio, bem médio. É isso aqui é dificuldade. Aí eu tenho o meu segundo modelo logístico de dois parâmetros, A e B. O que é o meu A agora? O meu A é minha discriminação. O que significa isso? É o quanto o meu item consegue separar aquele traço latente. Então eu tenho a minha dificuldade, quão difícil é aquele item e o quão bom ele é para definir se a pessoa tem aquele traço latente ou não. É aquilo ali, é a minha inclinação. É a inclinação dessa reta. Tá vendo que ela faz um ângulozinho aqui? Esse ângulo é o meu A. Então, eu vou ver aqui a minha reta, passou no meu 50, cheguei no meu ponto de inflexão da reta. Eu vou ver como é que está esse ângulo da reta. Percebe que quanto maior a discriminação, quanto mais chegar para cá, melhor é a minha informação. Quer dizer que se a pessoa tem esse traço latente aqui, ela vai ter 100% de chance de acertar. Então, por exemplo, aqui, quando eu cheguei aqui, eu vou ter um ponto de inflexão que a curva ela vai seguir de uma maneira mais íngreme, tá vendo? Então, quanto menor for a minha andança por aqui por baixo, então, tipo, eu vou andar para -1, tá vendo como ela já aumentou bastante? Eu vou andar para 0, ela já tá quase 90% das pessoas acertaram. Enquanto aqui, eu vou ter uma inclinação um pouco maior. Desculpa, um pouco menor. A ideia, então, é essa. Que eu tenha, quanto mais íngreme for a minha curva, quanto maior ela chegar para esse lado esquerdo, melhor ela chegar perto de 90 graus, quer dizer que mais ela vai discriminar as pessoas. Então, as pessoas têm ou não têm aquele traço latente. É basicamente essa a ideia. E aqui é uma discriminação perfeita. É como que eu vou chegar num ponto onde é certo que aquela pessoa tenha ou não. Esse aqui é o meu A. Tá vendo que vai formar um ângulo de 90 graus? Chegou aqui no meu ponto de inflexão, que é de 50%, a gente já tinha falado. Chegou em zero, pum, 100%. A pessoa 100% de chance vai ter. Se a pessoa tem esse traço latente zero, quer dizer que ela vai ter 100% de chance de acertar essa questão. Isso aqui é um item perfeito. O nosso ideal é tentar chegar o mais próximo de 90% e maior a discriminação possível. Porque eu quero que a minha curva ela me dê muita informação. E eu vou chegar um pouco mais à frente para falar como é que funciona essa questão da informação, mas a ideia é que eu tenho certeza que as pessoas que têm o traço latente com valendo zero, valendo a média, eles com certeza vão conseguir responder minha questão. Eu não estou medindo a dificuldade, se esse item é bom ou não, porque eu posso ter uma discriminação aqui no 1, que vai estar subindo aqui em cima. Eu tenho, então, certeza que quando a pessoa tiver o traço latente 1, ela vai conseguir responder. Essa é a ideia, então, da discriminação. Então, o item é melhor caso ele tenha maior variação por menor variação de θ. Então, quanto mais eu consigo andar na porcentagem sem variar o meu θ, melhor.
Gabriel, só adicionando sobre essa questão de informação, né? É, geralmente, quando a quantidade quantidade de informação que um item te dá por item, ela é calculada em bits, né? E ela vai ser calculada, que é um. Você vai comentar sobre isso agora? Não sei se Mais é. à frente. Mas pode falar, Ah, só não, deixa aí. então. Só menciona, Não, você pode falar. tipo, a quantidade de informação que o item vai te dar, ele vai ser um produto da quantidade de pessoas que erram e que acertam. Então, assim, se você chegar num ponto que 50% das pessoas acertaram e 50% das pessoas erraram, você vai ter muitos bits de informação. Então, geralmente, itens que dão muita informação são itens que têm alta discriminação, que eles vão te dar mais ou menos, né? Não vão ter muitas pessoas no meio termo. Você geralmente vai conseguir dividir bem. Exatamente. Aqui a gente fica muito claro de saber quem tem ou não tem aquele traço. Porque se você não tem, você vai errar 100%. E aqui, se você vai acertar 100% das vezes, se você tiver, você vai acertar 100%. Então fica muito claro. É essa informação que a discriminação me dá. O quão ela consegue diferenciar quem tem ou quem não tem aquele traço. É esse ponto. Eu diria assim, que não quem tem ou que não tem o traço, mas quem tem o traço em um determinado nível, né? É isso, Você o está nível do medindo traço, melhor inteligência, né? dizendo. Melhor, é o nível do traço, melhor dizendo. Obrigado. Bom, e aí temos o terceiro modelo, que é o que temos o C. Assim, como todo mundo aqui provavelmente fez Enem, ou já tenha feito, ou pelo menos conhece o Enem, são 4 questões lá, 5 questões, e você tem a possibilidade de chute, né? Você pode simplesmente chutar e acertar. E aí, como é que a gente faz? Então, o modelo 3 o modelo logístico de 3 parâmetros, desculpa, está escrito errado ali, é 3 parâmetros, ele vai incluir esse C. Esse C é o ponto que ele vai tocar no Y. Ele vai cruzar aqui no Y, porque a pessoa vai partir já. Obrigado por ter alterado. Ele vai partir já de um certo a pontuação. Tá vendo aqui? 20% de chance de erro, de chute. É exatamente isso. A pessoa já tem 20% de chance de acertar, porque se ela marcar aleatoriamente, ela pode acertar. Então é isso aqui que vai me dar a informação. E a gente consegue ver isso na fórmula. Tá vendo que ela não está multiplicando nada? É como se fosse um B numa reta linear. Y é igual a x mais b, o B é onde está tocando na reta Y. Aqui é a mesma coisa, o meu C é onde vai estar tocando a reta Y. É essa distância, então essa porcentagem de chance da pessoa ter acertado ao acaso aquele valor. Existem alguns cálculos para a gente chegar nisso aqui, mas alguns são bem simples, outros nem tanto, mas aqui essa é a ideia. Em coisas dicotômicas é um pouco mais fácil, né, de fazer, de certo ou errado. Bom, e aí a gente chega na curva da informação do item. A curva de informação do item ele utiliza o modelo 2, descrito anteriormente, para calcular o quanto aquele item é bom para medir um certo traço latente. Então, a ideia é que quanto maior a minha curva, quanto mais íngreme ela chegue, melhor a minha informação. E como vocês podem ver, ela tem uma questão mais residual. Ela pega a informação de mais traços latentes, de mais níveis de traço latente, melhor dizendo. Então, aqui ela vai subindo. Aqui, se eu quiser medir, então, uma pessoa, o nível de traço latente zero. Eu quero ver se a pessoa tem esse nível de traço latente zero. Você percebe que aqui eu vou ter uma ótima informação se ela responder certo. Olha só, é bem alto, então a minha informação está muito boa. E ela vai aumentar, até aqui ela vai começar a aumentar, então ela vai estar me dando muita informação sobre esses níveis aqui, depois ela vai começar a cair. Então, se eu quiser saber se a pessoa tem, por exemplo, o nível de traço latente 2, esse item não é bom, porque a informação aqui está muito baixa. Eu não estou conseguindo ter essa informação para mim. Então é importante também, quando a gente está fazendo um teste, é tentar distribuir pelo nível de traço latente que a gente quer. Então a gente tem vários itens com discriminação, com uma boa discriminação e com diversos níveis de dificuldade para conseguir distribuir maior a nossa curva de informação. Como vocês podem ver aqui, essa aqui é a fórmula de curva de informação do item. É o θ, é o I θ, que é essa que vai dar nessa curva. O A, que é a minha discriminação, a probabilidade de acertar o item, vezes menos 1 menos a probabilidade de acertar o item. Então, isso aqui vai me dar essa curva, e a partir disso, eu vou entender como é que o meu item está me trazendo essa informação. E aí, eu vou fazer isso para todos os meus itens, eu vou somar isso, diversos itens, diversos itens, diversos itens, e eu vou ter uma curva total da informação no meu teste. Eu vou ter um teste, então, com diversos itens, medindo diversos níveis do meu traço latente, e ele vai se espalhar durante esse meu eixo X. Como vocês podem ver, eu tenho um teste, então, que está variando aqui de informação dentro do meu eixo X. Aqui ele está variando, então, de -3, ele começa a medir, aí ele sobe, aqui ele está medindo muito bem, o pessoal que tem -2 desse traço latente,
e tal, e depois ele desce um pouquinho, depois sobe de novo, depois ele começa a cair muito. Então, por exemplo, eu quero usar esse teste para variar, para ver as pessoas que têm o traço latente ali de nível de traço latente 1, mais ou menos. Esse não é um bom teste, né? Porque aqui ele já está muito baixo. E quando eu cruzo essa linha vermelha aqui é o meu erro padrão. Então, quando eu cruzo ela com a minha linha azul, quer dizer que o meu teste ele não consegue mais medir. Então, se eu quero medir, por exemplo, o nível de traço latente 3 num grupo de pessoas, eu não consigo. Porque o meu teste tem muito erro aqui. Muito erro. Então, muita chance de eu não conseguir medir essa pessoa bem, a ponto de ser completamente aleatório o meu resultado. Então, a curva de informação ela vai me descrever quais os níveis de traço latente é melhor utilizado no meu teste. E eu posso distribuir isso de diversas formas. Eu vou construindo outros itens mais difíceis, vou aumentando, melhorando de um lado para o outro e vou conseguindo ampliar essa curva ou reduzir ela do jeito que eu quiser. Não é errado a minha curva medir somente um pedaço do meu score teta. É só que é uma questão do que você está focando, o que é melhor para você e o que você está buscando usar nesses testes. Então, só reafirmando, é muito importante a gente olhar sempre essa curva do erro padrão, que é aonde vai cruzar, o momento que cruza é exatamente o momento que o meu teste ele começa a ficar muito mais erros, tem muito mais erro do que realmente medir a pessoa. Então, eu vou ter um erro muito alto e a minha mensuração vai ser bem inefetiva. Bom, Só fazendo um comentário sobre essa curva total de informação, ela nos dá justamente essa ideia da precisão, né? Assim, o uhum, nosso item, ele tende a ser preciso em em uma determinada faixa. Então, por exemplo, você consegue, dá para pensar isso na prática. Então, se eu pego um teste de matemática, que tem o nível de matemática do ensino médio, por exemplo, se eu aplicar ele no Fundamental 1, eu vou ter uma resposta, assim, eu consigo medir a princípio, só que vai ser tão impreciso que não vale a pena. Ao mesmo tempo, se eu pôr esse teste para pós-graduandos, doutorandos em matemática responderem, também eu estou medindo, só que a minha precisão vai ser tão baixa que assim, o erro vai superar muito mais minha capacidade de mensuração. Então, é uhum, um pouco essa ideia de que o TRI, ele dribla essa questão do group dependent, para avaliar os parâmetros. Então, a dificuldade do item ela não vai ser avaliada de acordo com quem responde. Mas a uhum. precisão ainda assim varia de acordo com quem responde, né? Então ela ainda é dependente do grupo para sua precisão, mas não para os seus parâmetros, né? Exatamente. Então, sempre quando a gente está olhando sobre a questão de um teste, a gente quer ver a curva de informação, onde vai ser melhor aplicado? Você vai tentar olhar essa curva de informação e entender quais os níveis ele tem melhor aplicação. Porque não adianta você simplesmente tentar aplicar, por exemplo, uma prova de ensino médio numa galera da pós-graduação de estatística ou de matemática. Tipo, vai ter todo mundo alto, você não está medindo nada, sabe? O seu score a pessoa vai ter um score alto porque faz sentido. O erro dela é muito alto, ela não está respondendo certo. Ela só está respondendo coisas de forma muito básica. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre como determinar esses parâmetros. A gente falou muito sobre isso, sobre quais são esses parâmetros, mas como é que a gente faz para achar esses parâmetros? Como é que a gente determina isso? Gabriel, posso compartilhar aqui? Tu vai compartilhar daí? Tá, beleza. Uhum. Beleza. Eu caí repentinamente, só para justificar aqui. Teve um pico de luz, na verdade, dois picos de luz seguidos aí, só fechou o computador, mas enfim, vamos lá. Tá, determinação de parâmetros dos itens e de aptidão. Aqui a gente vai entrar numa parte matemática um pouco, mas eu vou tentar deixar assim o mais compreensível possível, que talvez tenha algumas pessoas como eu que assim, eu sinto que eu consigo entender um tema que, vamos dizer, que tem uma matemática por trás. Se eu entender a matemática por trás, eu fico muito mais seguro com esse tema. Então, às vezes, entender o porquê que as coisas são como elas são. De onde que eu tiro, por exemplo, o número 1,5? Você fez um teste, imagina, você fez o Enem, você acertou 40 questões de 45, você tirou 800, mas seu amigo acerta 35 e ele tirou 850. Por que isso, sabe? Então, eu acho que tem que ter um pouquinho da matemática, mesmo que a gente só, assim, arranha a superfície dos modelos matemáticos por trás disso, que são extremamente complexos, a gente consegue entender um pouco melhor por que as coisas na Terra são da forma que elas são e como que as pessoas chegam nesses resultados, né? Bem, primeiro, existe aí um passo a passo de como que eu meço, como é que eu vou determinar a dificuldade de um item, como eu vou determinar a discriminação de um item, né? Na TCT, para eu saber a dificuldade do item, depende de quem eu aplico. O item pode ser muito difícil para você, mas muito fácil para outra pessoa.
Nesse caso, a gente quer trabalhar com uma ideia absoluta de dificuldade de itens. Então, justamente, eu consigo determinar a dificuldade daquele item de maneira absoluta. Então, como é que eu vou fazer isso? A primeira coisa tem a ideia dos procedimentos teóricos, né? Então, primeira coisa, o que eu quero medir? Então, a gente vai começar. Eu quero medir o quê? Então, vamos trabalhar, por exemplo, eu quero medir atenção. Tá bom? Eu quero medir atenção. Aí eu vou desenvolver o construto de atenção. Lembra que a gente falou de construto? Acho que foi no último encontro também. A ideia de que da parte constitutiva, ou seja, você tem que definir o que é construto, o que é atenção. Então, o que é atenção? Você faz uma definição formal e depois você diz, tá, quais tipos de comportamentos refletem a atenção? Ou seja, como que eu consigo exibir que eu tenho alta ou baixa atenção, né? De que formas o nível atencional ele se manifesta por meio do comportamento, né? Porque a gente só consegue medir comportamento. Eu não consigo medir cognição, né? Eu só meço, ainda mais se eu medir cognição, eu vou medir a partir de comportamentos, né? A gente fala na TCC de terapia comportamental cognitiva, a parte cognitiva você acessa por meio da fala, e a fala é um comportamento. Então, a gente sempre está trabalhando a partir de comportamento. Então, construto, definição do que você quer medir e como ela aparece de maneira comportamental. Operacionalização dos itens, ou seja, beleza. Eu vou ter que transformar esses comportamentos que são exibidos, então a gente está falando de atenção, né? Então, eu defini o que é atenção, eu defini quais comportamentos uma pessoa com alta ou baixa atenção teria, de que forma o nível atencional ele se manifesta no comportamento, e agora eu vou pensar como que eu consigo estimular uma pessoa a exibir comportamentos atencionais por meio de um item, né? De forma que a resposta dela do item seja um comportamento atencional. Bem, eu posso botar aqui vários. Eu posso botar uma lista de símbolos que ele nunca viu na vida e pedir para ele procurar um símbolo específico e ficar marcando. E eu vou marcar o tempo. Ou seja, ele está ali procurando. Ou seja, eu estou medindo talvez até um tipo de atenção específica, né? Ele vai estar procurando. Ou talvez eu quero que ao longo dessa lista ele vá mudando os símbolos que ele está procurando. Ou seja, você vai começar a construir certas determinadas tarefas, né? A gente pode falar de itens, mas são tarefas, né? Tarefas que vão gerar que são um estímulo, a tarefa é um estímulo e ela vai gerar um comportamento. E esse comportamento vai ser justamente o que eu vou medir. E como eu já tinha definido antes, eu quero justamente entender o comportamento específico que seja fruto da capacidade atencional da pessoa, né? Então, aí também tem a análise teórica dos itens, ou seja, eu vou montar o item, depois eu vou olhar e ver, tá bom, será que isso aqui está medindo atenção mesmo? Será que não está medindo outra coisa? Tem uma análise ali de expert da área, você vai ler o item, assim, não vai partir aplicando ele direto, né? Você tem que repensar, será que é isso mesmo? Ou em outros problemas, talvez pensar em certos confundidores ou impossibilidades desse item ser aplicado. Enfim, tem uma série de análises que tem que ser feita a respeito dos itens, não é só criar, eles tem que ver se eles são possíveis de ser aplicados ou se, enfim, um milhão de coisas por trás disso, né? E a gente, depois que você pensou tudo nisso, procedimentos teóricos, vai para os procedimentos empíricos. Primeira coisa, com quem você vai coletar esses dados, né? Para fazer TRI, eu tenho que coletar dados para poder definir meus parâmetros, né? Qual vai ser a amostra que eu vou coletar? Vai ser o povo brasileiro? Se eu quero fazer um teste para o Brasil, não adianta eu pegar os modelos de TRI nos Estados Unidos e aplicar aqui, né? Na psicologia a gente tem essa ideia da adaptação transcultural de teste. O mesmo teste americano ele não pode ser usado aqui sem ser antes ser adaptado. E adaptado não é só a tradução, né? A gente tem que levantar novos dados e novos estudos para aquele teste. Então, para quem que a gente vai coletar? Vai ser o Brasil? Vai ser especificamente o Rio de Janeiro? Bem, tem que saber isso, né? E aplicar os itens, né? Então, se a gente está falando voltando para esse primeiro exemplo, eu quero um teste de atenção, né? Estou construindo um teste de atenção. Eu quero um teste de atenção para diagnosticar crianças com TDAH. Então, eu vou aplicar esse teste em várias crianças, algumas com TDAH, com diagnóstico de TDAH, outras não. Enfim, eu vou começar a trabalhar com essa amostra específica. Então, eu quero fazer um teste de atenção para crianças. Numa faixa etária de tal a tal, ainda posso ser mais específico ainda. E é claro que os seus itens eles vão ter que fazer sentido para a amostra, né? Você vai construir os seus itens pensando já no público a qual vai ser direcionado esse teste. Aí, então, que a gente entra numa matemática bem divertida. A gente vai entrar nos procedimentos analíticos da TRI, né? Então, a gente vai escolher qual modelo TRI a gente vai utilizar, ou seja, como o Gabriel tinha comentado, o modelo de um parâmetro, de 2 parâmetros ou 3 parâmetros. E como é que a gente define qual desses modelos? Isso é simples. O programa vai dizer para você, né? Você vai jogar o seu banco de dados e o programa ele vai dizer para você qual que tem o melhor ajuste. Depois a gente vai entrar o que é esse ajuste, mas nesse ponto ele te diz, né? O programa já te diz. Estabelecer a dimensionalidade do traço, né? Então, justamente, você tem que garantir
que o seu item ele é unidimensional, né? E como o próprio Bruno perguntou aqui no chat, né? Como é que eu sei, né? Eu tô medindo atenção, mas como é que eu sei que eu não tô medindo inteligência também, né? Como é que eu sei que eu não tô medindo memória, né? A pessoa vai... Então, nesse caso, das listas de atenção, né? Eu tenho que pegar um símbolo que eu nunca vi antes e achar ele numa lista de vários outros símbolos que eu também nunca vi. Bem, mas se eu conseguir lembrar desse símbolo na minha memória de trabalho, eu conseguir manter ele lá muito mais tempo, será que isso também não influencia? Então, como é que a gente testa isso? Bem, a gente pode testar teoricamente, né, pensar se poderia ter coisas influenciar e você tentar minimizar isso da forma como você constrói o item, mas é como eu disse, tem muito teste estatístico para você medir unidimensionalidade do item. O próprio Pasquale ele diz que tem um autor desenvolveu 87 métodos estatísticos para você identificar unidimensionalidade de itens. Então, assim, é uma das coisas que mais se tem em modelagem estatística de dados, mais tem em TRI, assim, é você provar que aquele está medindo só uma coisa, está medindo só aquela variável, ele não está sendo interferido por outras coisas. Então, você prova isso estatisticamente, né? Bem, e a avaliação dos itens e a aptidão do sujeito vai ser quando você vai coletar os dados e você vai aplicar justamente os modelos estatísticos para calcular. E aí, então, que é justamente o nosso objetivo agora dessa parte da apresentação, né? Saber como que você calcula e depois você vai ter que demonstrar a sua adequação do modelo. Pode falar, Camila. Gente, não sei se vocês falaram, mas eu não peguei ainda essa parte, de por que só pode ser o estudo só pode ser uma variável. Tipo, não pode, por exemplo, ter duas, mas só que você focar dependendo da sua análise. Não sei se eu me fiz entender. Você diz por que um item não pode medir duas coisas ao mesmo tempo, é isso? Só que aí vai depender da sua análise. Se eu quero entender a atenção ou se eu quero entender a inteligência, eu vou focar ali na hora do estudo, ali do percentil, das questões, né? Isso. É um pouco a ideia de que um item, se ele está medindo duas coisas ao mesmo tempo, eu não estou falando do teste inteiro, né? Você pode ter um teste que mede atenção e inteligência ao mesmo tempo, mas um item, uma atividade, uma operação ali, ela só pode medir uma coisa de cada vez. Por quê? Porque se a pessoa for bem ou mal, eu não sei se ela foi bem. Vamos dizer que um item está ali medindo inteligência e atenção. Ele pode ir muito bem porque ele é muito inteligente, ele pode ir muito bem porque ele é muito atento, ele pode ir muito bem porque ele é muito atento e é muito inteligente. Eu não vou saber distinguir, né? Então, um exemplo bobo que eu acho que exemplifica isso bastante bem por exemplo, se eu pergunto para você assim, se tem um item que é uma afirmação que você tem que concordar ou não. Eu gosto de Coca-Cola. Beleza, eu estou perguntando sua atitude sobre a Coca-Cola. Eu acho a Coca-Cola saudável. Beleza, você pode concordar ou discordar. Eu gosto de Coca-Cola porque ela é saudável. Percebeu que esse último item foi complicado? Porque você pode achar que a Coca-Cola. Você pode gostar de Coca-Cola, mas você não acha que ela é saudável. Ou você pode não gostar de Coca-Cola, mas achar ela saudável, bem que seja, acho que essa possibilidade é pior, é mais difícil, mas percebe que se eu estou perguntando duas coisas ao mesmo tempo, se eu estou tentando medir duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, quanto você gosta de Coca-Cola e quanto você acha que ela é saudável, eu acabo tendo itens que podem confundir, e quando a gente fala de itens assim, de performance, de aptidão, você não vai ter a confusão por parte do participante, da pessoa que está realizando o teste, mas você não vai conseguir diferenciar o que está medindo, né? Porque você vai ter um resultado, você não sabe se o resultado é dado por conta da inteligência ou por causa da atenção, ou dos dois. Você não sabe se um está compensando o outro. Então é importante você isolar as variáveis que está medindo para não se confundir. Não sei se eu fiz claro, entendeu? Foi. Obrigada. Bem, agora vamos entrar na matemática. Gente, eu vou tentar ser o mais explicativo possível. Bem, como é que a gente calcula, então, a aptidão e os parâmetros, né? Então vamos dizer que aqui eu tenho um banco de itens. Você acabou de pegar, você formulou seu teste, você passou por todas as etapas, aplicou em 1000 pessoas, em 1000 crianças, vamos pegar aqui. Teste de atenção, você aplicou em 1000 crianças esse teste. E você vai ter uma tabela, né? Justamente essa tabela, nessa coluna vão ter os sujeitos, então cada sujeito é uma criança, que você aplicou o teste, então sujeito criança 1, criança 2, 3, 4, 5 e por aí, N. Então o nosso N seria 1000, mas enfim, depende de quantas pessoas você entrevistou. E aqui são os itens, né? Se o meu teste tem 1 item, 2 itens, 3 itens, 4 itens e por aí em diante. Nesse caso, a gente vai trabalhar hoje especificamente apenas com itens dicotômicos. O que significa isso? São itens que só têm duas possibilidades de ser: acertar ou errar. Ponto. Então são itens que geralmente os itens de que você mede na neuropsicologia, eles são dicotômicos, né? Então, ou você acerta ou você erra um exercício, né? Não tem um meio termo. Quando a gente trabalha, por exemplo, agora com questões personalidade, não existe acertar e errar uma questão num teste de personalidade. Existe ali o qual você se identifica mais. E
No próximo encontro, a gente vai trabalhar com itens politômicos da TRI, mas hoje a gente vai trabalhar só com a ideia de que você pode errar ou acertar uma questão. Mas especificamente porque são modelos matemáticos muito mais complexos que trabalham com politômicos. Mas, para hoje, a gente parte do princípio que todo teste que a gente vai trabalhar, ou você erra ou você acerta uma questão. Não existe outra escolha, né? Por enquanto. E enquanto que vem, a gente vai trabalhar com essa outra possibilidade, que é um pouco mais complexa. Bem, então, aqui o 1 significa, então, que a criança 1 acertou a primeira questão, ela acertou a segunda, ela errou a terceira, ela acertou a quarta. Então, 1, você acertou a questão, e 0, você errou. Isso é clássico, padrão, tudo bem. Geralmente, essas tabelas, elas naturalmente já são matrizes, né? Matrizes são, de certa forma, tabelas, né? Mas a gente entende ela como matriz, né? Uma matriz U e J, onde I vai ser a coluna e J vai ser a linha, né? Então, quando a gente vai trabalhar com por exemplo, uma informação, um bit de informação, a gente vai trabalhar aqui com, o item 3 foi errado pelo sujeito 1. Então, esse zero especificamente, ele vai ser como se fosse uma coordenada, né? Então, uma coordenada do item 3 e do sujeito 1, vai ser um vetor de informação, que a gente vai chamar, né? Então, esse zero especificamente é um vetor de informação, porque ele vai ser o U13, certo? O grandão 13. Então, é justamente essa ideia de ser ele é um vetor de informação, mas como se fosse uma coordenada cartesiana, né? Que a gente vai identificar, e ele é uma informação. Então, a gente vai trabalhar com essa matriz de informação. Essas fórmulas aqui, eu não vou trabalhar com elas, eu não vou explicar passo a passo elas, mas elas basicamente são formas de você conseguir determinar, baseado no seu banco de dados inteiro, o traço latente e os parâmetros A, B e C. Então, aqui você vê que elas são a mesma estrutura, mas aqui você tem o θ, que você tem o A, o B e o C. Como é que elas funcionam? Elas vão trabalhar com uma função que a gente chama função de máxima verossimilhança, né? Como é que ela vai funcionar? Ela também tem eu acho que o nome em inglês dela é... esqueci agora. Bem, eu só lembrei em português. É a máxima verossimilhança, mas ela tem um nome um pouco diferente em inglês. Que é a função dos máximos, dos pontos máximos, né? Como é que isso funciona? O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar o meu banco de dados inteiro, então eu sei, de certa forma, inicialmente eu vou estimar ali, mais ou menos, como que funciona esses itens, né? Porque eu tenho a resposta de várias pessoas, então eu posso usar uma estimativa da escala Rasch ali, que quanto mais itens você acerta, mais você sabe. Então eu consigo já estimar inicialmente alguns parâmetros, né? Lembra que na TCT a gente estima parâmetros dependendo da quantidade de acertos e erros, dependendo da porcentagem das pessoas que acertaram mais e acertaram menos. Eu consigo, então, estimar inicialmente alguns parâmetros. Então, o software que você está trabalhando, você não tem os parâmetros ainda. Ele vai fazer uma estimativa inicial, e a partir disso ele vai calcular a aptidão, né? E o que ele vai fazer? Então, ele vai olhar, por exemplo, eu vou voltar aqui. O sujeito 1, ele acertou esse item, acertou esse aqui, errou esse aqui, acertou esse aqui. Então, ele vai ver qual a probabilidade de alguém fazer essa sequência de acertos e erros, certo? Dado uma habilidade. Então, ele vai ver o seguinte, pessoas com determinada habilidade matemática têm uma probabilidade alta de, então, fazer esse tipo de acerto, esse tipo de erro, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 sujeitos, né? Esse sujeito aqui, ele teve essa curva vai ser construída baseada em quantos itens ele errou, ele acertou. Não quantos, mas quais também, né? Veja bem. Então, é um pouco essa ideia de que, vocês lembram do Enem? Se você acerta um item fácil, você acerta um item médio, você pode acertar um item difícil. Então, é um pouco essa ideia de, olha, se eu acertei itens fáceis, acertei itens médios e errei alguns itens difíceis, olha, o meu traço latente é bom. Mas agora, se eu errei itens fáceis, acertei os médios e acertei os difíceis, ele vai olhar, opa, isso não faz sentido, esse cara chutou os itens difíceis. Então, o conhecimento dele é muito baixo. Percebe que os dois podem ter a mesma quantidade de acerto, o score bruto é o mesmo. Mas eu vou calcular, ou seja, eu vou calcular qual aptidão essa pessoa precisaria ter para ter esse padrão de resposta. E se eu achar esse padrão de resposta muito suspeito, eu vou assumir que essa pessoa está chutando. Então, o TRI, ele funciona um pouco nessa ideia. Então, como é que funciona essa ideia dos máximos e mínimos? A função máxima verossimilhança. Esse máxima é justamente, eu vou plotar esse gráfico, então aqui o eixo X, a barra transversal aqui, ele é a aptidão. Lembra que a gente trabalhou com o score Z? 0, 1, 2 ou -1, -2? Quanto mais para a direita for, maior é a aptidão dele. E ele vai plotar esse gráfico onde aqui é onde há a maior probabilidade dado esse traço aqui, né? Então, a gente sempre escolhe o ponto mais alto da curva para dizer, então, olha, esse é o ponto onde ele tem maior probabilidade de ter feito essa sequência de acertos.
Aí você olha, tá, qual é o ponto de traço latente que existe a maior probabilidade? 1. Enquanto aqui, por exemplo, foi o menos 1,95. Então, dado essa sequência de acertos típica, essa certa quantidade de acertos em determinados itens, de determinadas dificuldades e determinadas chances de acerto ao acaso, enfim, eu vou calcular qual é o traço latente, o nível de traço latente que tem a maior probabilidade de ter sido de uma pessoa que fez esse tipo de acerto, né? Então, como é que a gente chega nessa conta, né? Então, isso é uma prova de Bernoulli, né? O que é essa prova de Bernoulli? É quando você tem uma sequência de eventos probabilísticos independentes, né? Então, a ideia de que você acertar uma questão, ela não ajuda você a acertar a próxima. Então, são eventos independentes. A minha chance de acertar uma não afeta a chance de acertar a outra. Então, quando você tem uma sequência de eventos independentes, probabilísticos, você pode fazer uma prova de Bernoulli. E a prova de Bernoulli vai ser justamente isso. Matematicamente, passando assim, bem rapidamente, por exemplo, se eu jogar uma moeda 100 vezes, é isso aí, likelihood function. Boa. Esse é o nome da máxima verossimilhança, também pode ser likelihood function. Então, se eu pego uma moeda e eu vou e jogo ela 100 vezes, eu quero saber qual que é a probabilidade, assim, qual que é o nível de acerto dessa moeda, né, de ser cara ou de ser coroa. A princípio é 50%, mas olha, eu não sei se essa moeda é viciada ou não. Aí eu joguei 100 vezes e 60 vezes caiu cara e 40 vezes caiu coroa. A partir daí, eu vou começar a fazer esse cálculo de quantos por cento das vezes isso foi, porque cada jogada de moeda é um evento independente, tem uma probabilidade independente. Ter jogado a moeda antes não afeta eu ter jogado a moeda depois, né? E essa é uma versão simplificada, né, do evento de Bernoulli, da prova de Bernoulli. Para falar rapidamente a fórmula aqui, ela basicamente vai ser uma sequência de multiplicações, né? Então você vai pegar a probabilidade do vetor de informação C1, ou seja, a probabilidade de você ter acertado a questão dado um certo traço latente, isso vai ser levado ao vetor de informação, vezes a probabilidade de você ter errado a questão, né, dado esse traço latente, sobre 1 menos o vetor de informação. É o que acaba sendo, então, a probabilidade de você acertar, vezes a probabilidade de você errar, né? E tem ali uma potência, e dependendo se você acertou ou errou, ela vai mudar, né? Então, aqui a gente vê a probabilidade de uma moeda cair cara, a gente botou 1, 0,6 elevado a 1, vezes 0,4 elevado a 1 menos 1, que é 0, então 0,6. Então o evento de Bernoulli funciona dessa forma, né? Aqui, quando a gente fala dessa função aqui, ou seja, esse nível, qual a probabilidade daquilo acontecer dado um traço latente, é isso, né? Então, essa função aqui, esse L, ele vai ser justamente esse número do eixo Y. Dado um certo traço latente, qual a probabilidade desse evento ter acontecido? Ou seja, ou melhor, qual o nível de traço latente gera uma maior probabilidade desse evento ter acontecido? É um pouco por aí. Esse número aqui é o π maiúsculo. Não sei se vocês lembram do símbolo de somatório, ele é tipo um somatório, só com multiplicação. É uma multiplicação seriada de n fatores, de n valores, né, de p, ou seja, da probabilidade de θ elevado ao vetor de informação, vezes o q, a probabilidade de q, ou seja, é a probabilidade de errar, né, elevado a 1 menos o vetor de informação. Essa fórmula ela é meio complicada, mas quando você bota ela no logaritmo, ela fica um pouco mais acessível, assim, né? Porque o logaritmo tem uma série de propriedades, então você usa logaritmos naturais, essa série de multiplicações, ela vira só uma soma, ela vira um somatório, né? Que é um pouco mais simples a gente conseguir entender. Então, basicamente, ele faz essa transformação dessa fórmula aqui para essa, quando ele põe em logaritmo. Então, geralmente se interpreta essa fórmula dessa forma, né? O que está na potência, né? Essa 1 menos o vetor de informação, esse vetor de informação, eles vêm como um produto, e depois, essa multiplicação, esse produto entre os termos vira uma soma, né? Bom, passamos, né, pela matemática. O Gabriel fez uma pergunta. A gente padroniza os scores finais de um teste de TRI, não precisa fazer padronização. Quando você aplica um banco de questões, quando você já tem o seu banco de questões, você usa modelos estatísticos para fazer a sua padronização. Lembra que aqui eu já estou trabalhando com traço latente, eu já estou trabalhando com score Z aqui na minha base. Então, essa é a ideia, você não precisa fazer uma padronização. A padronização é a forma já de se interpretar diretamente o TRI. Né? Justamente, o TRI você não precisa de tabela. Por quê? Os itens eles não têm dificuldades diferentes dependendo da pessoa que faz. A dificuldade do item lá é absoluta. Você já calculou a dificuldade do item, né? Só para pontuar, lembra que eu falei que inicialmente você vai estimar os parâmetros, a partir daí você vai calcular a aptidão. Aí depois que você calcular a aptidão, aí você vai calcular os parâmetros de volta. Aí depois de calcular os parâmetros de volta, você volta e calcula
aptidão. E é um modelo interativo, ou seja, a análise TRI geralmente demora, porque primeiro você estima, aí você calcula. Aí com esse cálculo novo, você estima o próximo. E você fica se calculando em si durante muito tempo, entendeu? Pode perguntar, Gabriel. Eu tava pensando mais no sentido que, tipo assim, eu pensei no Enem. O Enem você tem uma nota que é um número, 700 pontos, 800 pontos, Isso. e a gente poderia transformar isso em um score Z, por exemplo, se quisesse, não? Poderia Isso sim. já não é uma É, padronização? na verdade, esse score já tá padronizado, né? Mas ele não tá usando o score Z, ele tá usando um score qualquer que, sei lá, for a nota 800, 700, 550, 920, com exceção da nota da redação, né, que ela tem uma nota baseada em corretores, os outros são. Esse já é um score padronizado, né? Já é. Você conseguir achar o desvio padrão dentro dessa escala. Mas, em vez de ser 1, 2, 3, né, média 0 e desvio padrão 1, eles têm uma outra média e um outro desvio padrão. Aí que faz que. Não é até 1000, né? Pode ser mais de 1000 também. Mas é um pouco essa ideia. Uhum. 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 Exato. E você, não sei se já perceberam, teve um ano do Enem que você conseguia tirar mais de 1000 em uma prova. Você lembra? Acho que foi a prova de matemática. Você conseguia tirar até 1080, 1000, não lembro. Não dá para tirar 1000 e pouco. Por quê? A nota do Enem, 1024, o limite dela não é 1000, não é uma nota até 1000, mas aquele número representa a sua aptidão, o seu nível de conhecimento. E aí o nível de conhecimento vai até o infinito. A questão é que naquele ano tiveram questões muito difíceis. E as questões, lembra que a gente comentou sobre precisão? Você tem questões muito difíceis, você aumenta a sua precisão em medir certos traços latentes. Então, ele possibilitou medir um traço latente mais alto. Ou seja, se essa mesma pessoa. Ah, tem que passar o. Boa, passar o. Gabriel, você consegue mandar o link de novo da lista de chamada? Boa. Ou seja, esse ano só possibilitou você a, a mostrar o nível de aptidão da pessoa. A princípio, uma pessoa que tirou 1024 no Enem, no outra prova de matemática, o nível de habilidade matemática dela é 1024. Pode até ser maior, só se ela gabaritou, né? Mas assim, a ideia é que ela deveria tirar 1024 em todo o Enem que ela fizesse. Porque esse é o nível real de habilidade dela. Porém, isso não acontece, porque lembra que a gente comentou, o Enem estima um traço latente onde ele vai ser preciso em medir, né? Então, ele não está preocupado em medir as pessoas que estão aqui no cabo, tirando, né? Tanto que você zerar todas as questões do Enem, você não tira zero. Não chega ao zero, provavelmente. Ou talvez, se chegar ao zero, pode até chegar no negativo, dependendo de como for a escala deles, né? Você talvez não chegue ao zero, talvez a menor nota possível seja 200, 100. Eu acho que é 300 É 300. 300. Então, se você zera 300, você percebe que ele se limitou a medir níveis menores do que 300, né? Valeu, tchau, tchau, Daniel. Bem, agora vamos falar dos ajustes de modelo, né? O que é esses ajustes de modelo? Eu acho que a gente pode pensar a TRI como uma calça jeans. Pelo seguinte, você está ali desenhando, fazendo uma calça jeans para uma pessoa, né? Então você chega na pessoa, você mede as coxas, você mede a cintura, mede a panturrilha, você mede tudo certinho. Você vai lá, faz o que você tem que fazer no seu ateliê, constrói, enfim, remenda a calça, costura a calça, e você tem uma calça, agora tem que vestir. Ou seja, o ajuste de modelo vai ser justamente o momento que você vai vestir a calça. Porque até então você estava só calculando. Eu estava fazendo medidas da pessoa para fazer uma roupa para ela. Agora é a prova real, ou seja, essa calça ficou apertada? Se ela ficou apertada, a minha medida não foi boa. Entende? O ajuste de modelo vai ser quando eu vou pegar o meu modelo teórico e eu vou comparar ao meu modelo empírico. Ou seja, o que eu achei. Então, eu quero ver, olha, o meu teste previu que você acertaria e erraria essas questões. Será que você acertou e errou essas questões? Então vai ser um pouco isso. A gente vai ver de quais formas a gente pode fazer isso. Por conta um pouco do tempo, eu não vou me estender muito na matemática do que quadrado. Pode falar, Camila. Não, só um detalhe disso, porque já é levar em consideração as variáveis, as possíveis variáveis nesse caso. Por exemplo, na questão da calça jeans, a pessoa pode engordar, pode diminuir, pode, enfim,
Entende? Eu acho que depende do que você está medindo, né. Quando a gente fala de constância nas variáveis psicológicas, isso vai variar muito do que você está falando. Geralmente, as variáveis psicológicas mais constantes na nossa vida são as da cognição, né. Memória, atenção, inteligência. A gente trabalha com uma certa margem de erro para medir, né, então sempre que você tem um score do seu nível de inteligência, por exemplo, ele está sempre com uma margenzinha de erro. Pode ser isso aqui um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Porque a gente sabe que a nossa inteligência não varia muito depois da vida adulta, né, depois de entrar na vida adulta, ela não varia muito até pelo menos ali a velhice, aí depois ela dá uma diminuída mesmo, as capacidades cognitivas elas vão deteriorando mesmo. Mas não muda muito. Mas agora, se eu quero medir humor, pô, hoje eu tô assim, depois eu não tô no dia seguinte já meu humor tá diferente, então depende do que você tá medindo. Se você tá medindo uma coisa que é muito instável, é muito difícil você conseguir fazer esses modelos, assim, pra uma pessoa específica. Você faça um modelo pra uma população. Mas vai depender do que você tá medindo, entendeu? Vamos então falar de índice de ajuste, né. Eu não vou entrar muito nessa questão do Q quadrado, mas o Q quadrado ele basicamente, ele originalmente é um teste de hipótese, né. Então o que que é o teste de hipótese? O Q quadrado ele vai dizer o seguinte: "Olha, eu fiz esse modelo e eu acho que o mundo funciona assim". Daí você vai lá e você vai ver se o seu modelo está adequado. Então essa ideia dos testes de hipótese é você tentar refutar que ele não está adequado. Eu não vou entrar nesse linguajar mais estatístico de p-valor, mas é basicamente, o Q quadrado, ele vai montar um modelo teórico, então eu vou pegar a banco de dados que eu tenho, eu vou pegar ou melhor, eu vou pegar o índice do meu parâmetro, eu vou pegar o índice do meu θ, e eu vou criar um modelo que eu acho que prevê o comportamento das pessoas. E eu vou comparar ele ao que eu encontrei. E eu vou testar isso, né. A gente não precisa olhar essa fórmula nesse momento, mas basicamente, você pode olhar para esse gráfico. O pontilhado é o que eu observei. O que não é pontilhado, o que é, enfim, eh, intermitente, a gente vê que é o meu modelo. Ou seja, o meu modelo previu que as respostas iriam dessa forma. O pontilhado foi o que aconteceu. Está bem próximo, né? Está bem próximo. No caso, esse aqui é de um exemplo onde ele teve uma confiabilidade de 98%, né? O p-valor de 0,02. Que é um bom índice de ajuste. Então, é um modelo que ficou muito parecido com a realidade, né? A realidade é o pontilhado, o modelo teórico é essa linha, né? E como é que a gente chega nessa confiabilidade? Pô, 98%. É nessa tabela de Q quadrado. Basicamente, você vai ter esse grau de liberdade, ele vai ser trabalhado de quantas formas foi ser organizado ali o seu θ, né? Então esse grau de liberdade, dependendo do seu grau de liberdade, você vai olhar a fórmula do seu Q quadrado crítico, né? Eu não vou entrar também muito nisso, mas basicamente você vai usar essa tabela e você vai identificar qual valor você teve para saber, então, o seu valor de confiabilidade. A partir daí você descobre se o seu modelo está ajustado ou não. E não apenas se ele está bem ajustado, mas qual é a chance ou seja, quão bem ajustado o meu modelo está, né? Então, eu consigo, esse meu modelo tem 99% de confiabilidade, ou seja, de 100 vezes que eu testar esse modelo, 99% das vezes ele vai prever corretamente. Então, o índice de confiabilidade é justamente isso. Então tem 99,9. De 1000 vezes, de 100 vezes, 99% das vezes, 99 das vezes das 100, eu vou acertar a previsão. Então essa é a ideia de confiabilidade, né. O Q quadrado é o modelo é um dos mais interessantes para usar. Esse análise de resíduo é muito utilizado em outras, não apenas na TRI, mas é utilizado em outros modelos também, tanto Q quadrado quanto de resíduo. Eles também são utilizados além da TRI, mas essa é uma aplicação deles na TRI. Ele basicamente vai comparar o que você previu e o que você encontrou, mas de maneira muito sucinta, né, maneira muito sucinta. Aqui é a padronização, é o score é como você padroniza o score de resíduo, né, que enfim, tem a fórmula dele, que é um pouco mais complexo. E aqui, por exemplo, é um dado que não ficou bom, né. Então, aqui ó, o dado predito é essa linha, então ele achava que as pessoas iam se comportar dessa forma, e o dado empírico é o pontilhado. Você vê que não ficou muito parecido, né, se a gente comparar esse aqui ficou muito mais parecido com o que ele encontrou. Então o modelo teórico desse item, por exemplo, é muito melhor do que o desse aqui. Então, ok, então a gente já conseguiria descartar esse item, por exemplo, né. E invariância de parâmetro. A invariância de parâmetro é uma forma de você testar, o ajuste do modelo e também trabalhar um pouco nos pressupostos da TRI, né. Então a ideia é de que você tem 2 itens, e esses itens são capazes de medir igualmente um determinado traço θ, independente da amostra. Então esse N1 e esse N2 são amostras de pessoas diferentes. Beleza? Então os 2 estão abrangindo essa questão θ, então eu posso medir 2 pessoas diferentes com o mesmo item,
E também eu posso, por exemplo, ter itens que medem a mesma coisa, né, eles têm dificuldade de discriminações diferentes, mas eles medem a mesma coisa, e eles vão chegar na mesma conclusão. Olha que interessante. Então, justamente, por exemplo, eu pego essa amostra Nzão, né? Então tem uma pessoa que vai responder esses 2 itens. Independente da dificuldade desses itens, os 2 itens estão chegando na mesma conclusão de traço latente que essa pessoa tem, né? Então eles podem ter dificuldade diferente, discriminação diferente, são itens diferentes, eles estão medindo a mesma coisa, e eles estão chegando na mesma conclusão. Então volta essa ideia de que os itens são independentes e que eles são capazes de medir independente do parâmetro, né? É claro que se tiver muito fora a dificuldade do item, você perde a precisão, mas a ideia é que com itens diferentes, aplicados em momentos diferentes, eu vou chegar na mesma conclusão. E o que eu vou fazer então com essa invariância de parâmetro? Eu vou pegar 2 itens diferentes, mas que medem o mesmo construto, ou então eu posso pegar até mesmo itens diferentes que medem o mesmo construto e aplicar em pessoas diferentes. Então eu vou aplicar em pessoas diferentes com itens diferentes, para você provar como é que ele é group dependent e test independent, e vou ver a variância entre eles, né? O que é a variância? Eu vou fazer aqui uma análise de regressão linear, né? Então o que a rede Pearson vai me dizer? Esse eixo X é a aplicação de um teste, e esse eixo Y é a aplicação do outro teste, com pessoas diferentes e itens diferentes. Basicamente, esses testes eles estão agindo praticamente da mesma maneira. Eles estão chegando às mesmas conclusões. Então você vê que cada pontinho é uma resposta, né? E eles estão muito perto dessa linha que seria uma linha ideal, onde a variância entre eles é 1, né? Ou seja, quando um teste mede uma coisa, o outro vai medir exatamente a mesma coisa, vai chegar na mesma conclusão. Você vê que eles chegam em conclusões muito parecidas grande parte das vezes. Então, o modelo empírico aqui são os pontinhos e o modelo teórico é a linha. Você vê, aí você vai calcular, você vai fazer uma média da distância que os pontinhos fazem da linha do modelo teórico. Bom, para a gente encerrar então, a nossa conversa de TRI, quais são grandes vantagens da aplicação, da aplicação de TRI? Primeiro, é um banco de itens, né? Você vê aqui o banco e o Enem, né? O banco do Enem, o banco de itens. É a possibilidade de criação de banco de itens, né? Então, na TCT eu posso fazer um banco de itens? Posso. Eu posso ter uma porrada de item, né? Que eu já estimei os parâmetros. Mas, se eu quiser reaplicar esse banco de itens com uma questão a mais, eu vou ter que medir tudo de novo. O TRI te possibilita a testar novos itens com um banco de itens anterior. Ou seja, os parâmetros e a resposta do meu banco de itens anterior, eles me ajudam a calcular novos itens. Então, os meus bancos de itens vão ficando grandes. E eles vão ajudando a calcular os novos itens. Né? Diferente da DCT, que eu teria que calcular tudo de novo, e de novo, e de novo. Então, é mais fácil você ter grandes e bons bancos de itens. Por isso que o Enem é uma medida razoavelmente precisa. Nesse sentido, né? Porque ele tem um banco de itens enorme. Até por isso ele é responsável por fazer a nossa entrada nas universidades federais, né? Ter esse papel tão importante. Assim. Então, enfim. E os testes sob medida, né? Então, o que seria esse teste sob medida? São testes que eles são adaptativos. Enquanto você faz o teste, ele muda. Olha que coisa. Imagina, você está respondendo o teste e, de repente, dependendo da sua resposta que você der, ele, de repente, muda. O que significa? Então, isso é muito comum quando você está treinando vocabulário. Vamos dizer que eu quero ver o seu nível de vocabulário na língua inglesa, né? Então, você vai se alistar, você vai fazer uma matrícula no curso de inglês e a pessoa ela quer testar qual vai ser o seu nível de inglês para saber em qual nível ela te põe, né? Ela pode aplicar um teste normal de inglês, mas ela pode fazer um teste adaptativo. O que é isso? Vamos dizer que aparece no seu monitor várias palavras em inglês. Justamente uma prova de nivelamento, né? Aparece no seu monitor uma palavra em inglês. Você tem que adivinhar o significado. Aí você acertou. Pô, a primeira palavra que apareceu foi tipo dog, que é cachorro em inglês. Pô, a palavra razoavelmente simples. Aí, de repente, passa e aparece já uma palavra muito mais difícil, muito mais incomum. E ao longo que você vai acertando palavras difíceis, vai ficar cada vez mais difícil. Aí, de repente, você erra uma palavra difícil, aí ele desce um pouquinho. Ou seja, ele, em poucas perguntas, ele rapidamente estima o seu nível de vocabulário de inglês. Percebe? Dá pra fazer isso com qualquer coisa, dá pra fazer isso com questões de matemática, dá pra fazer isso com questões de depressão, talvez, dependendo de como você articular isso. Mas a ideia é justamente isso, de que ao longo, dependendo se você acerta ou erra um item, ou dependendo da sua resposta, o teste vai se ajustando. Porque lembra que a gente comentou que a dificuldade das perguntas aumenta a precisão do teste? Então você vai criar um teste que avalie em todos os níveis de habilidade. Porque eu tenho um banco de respostas enorme, e dependendo da sua resposta, eu vou começar a te dar. Pô, ele foi muito bem. Eu vou começar a dar pergunta muito mais difícil, porque eu vou ter mais precisão para medir ele. Então, enfim, essa é uma aplicação muito interessante, assim, que se usar a tecnologia da TRI
E às vezes é muito mais rápido, né? Então, em vez de você ter que responder 100 questões, vai ser em 3, 4 você já estima o que você quer medir, né? Então, é muito interessante isso. Bom, galera, isso é tudo. Ah, nós terminamos aqui o nosso encontro por hoje. Ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer um comentário, alguma pergunta? Acho que foi um encontro assim bem pesado teoricamente, né, eu acho. Mas fizemos aqui o nosso melhor para tentar passar para vocês. O que que vocês acham? Tem alguma pergunta, algum comentário? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu achei que foi ótimo. Bom, que bom. Bacana ouvir isso. Foi bom, cara, foi muito legal. Eu agradeço vocês, com certeza. Claro, valeu. Muito obrigado. Muito legal ver o feedback de vocês. Deixa eu mandar aqui. Mandou? Bom. Galera, para quem não sabe, tem uma lista de presença no chat que vai rolar agora antes da gente encerrar. E, bem, é isso, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar no grupo ou mandar, enfim, no privado pra gente, mas é legal mandar no grupo porque todo mundo fica sabendo da resposta da pergunta. Só reafirmando que no nosso Drive tem todos os encontros gravados, os textos, temos o cronograma das leituras, então vocês vão saber com uma certa antecedência quais textos vocês vão ler, então vocês já podem se adiantando, vão saber quais os temas são mais legais, que vocês preferem, mas todo encontro ao vivo tem a lista de presença. Dessa forma a gente consegue dar os certificados, né? Bom, eu acho que é isso. Gabriel, você quer acrescentar alguma coisa? Uhum. Bom, tchau, tchau, gente. Um abraço.